capítulo 4. Louvado seja Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a palavra do nosso Deus diz assim: Eu, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhes disse: Que te hei de fazer? Disse-me o que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Acertados, irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, a primeira coisa que nós vemos aqui é que havia uma crise, e essa crise precisava de uma solução. No Antigo Testamento, os profetas, eles eram tidos, chamados de pai. As pessoas o consideravam, e eram profetas que tinha neles uma intimidade com Deus. Eles tinham autoridade naquilo que falavam. Que Eliseu, na verdade, também, a Bíblia nos fala sobre isso, que andavam com eles, com os filhos profetas, eram muitos, porque na época havia escola de profetas. E Eliseu era aquele que, na verdade, passava muita experiência, mas a experiência de vida com Deus, a experiência de temor a Deus. E todos que o acompanhavam, na verdade, viam que Deus estava na vida dele.
E aqui nós vemos, no capítulo 4, mas no capítulo 9 também. É impressionante que a Bíblia nos fala que Eliseu, ele passando, sempre chegava na casa da sunamita, ela o convidava, não era ele que se convidava, ela o convidava para comer pão. Então o profeta, ele era muito bem tratado, ele era muito bem cuidado, porque ele não visava, queridos, o dinheiro das pessoas, ele não visava aparecer, ele não visava não trazer para ele o holofote. É tudo que fazia, o nome de Deus é que era glorificado. Essa era a vantagem do profeta. E aí, aquela mulher, a Bíblia nos fala, a palavra de Deus, aqui mesmo, diz o seguinte: que a mulher chegou e disse: marido, eu tenho percebido que esse homem que passei por aqui é o santo homem de Deus. Então vamos fazer para ele uma casa em cima do muro, fazer um quarto, e vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro. E disse mais: para quando esse homem vier aqui, não somente se alimente, mas que ele possa descansar, possa se tranquilizar. Não é só se alimentar, ele tem que descansar também. Veja bem, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, nada mais que isso. Mas ele se sentiu muito bem acolhido, muito bem tratado por aquela, a sunamita, de Sunem. Quem chegou para Geazi e disse: olha, o que podemos fazer por essa sunamita? Porque ela era rica, ela tinha dinheiro, ela tinha posses, o esposo tinha empregados, tinha lavoura. Será que ela está pensando em quê? Aí Jesus diz: olha, ela não tem filho, ela não tem filho. Ele a chamou e disse: você vai ter um filho. Ela até chegou a dizer: olha, meu senhor, não minta para mim, o meu marido, ele é velho, você não tem condições. Mas aconteceu, realmente, um milagre aconteceu. E aqui esse mesmo Eliseu, quando uma família estava em desespero, porque havia uma crise, ela procurou exatamente alguém que poderia dar resultado, alguém que poderia dar resposta aos seus problemas. Muitas vezes, irmãos, a crise chega em nossa casa, a gente procura pessoas erradas. E muitas vezes para compartilhar coisas pessoais, pessoas que não merecem confiança, pessoa que não vai nos dar uma resposta satisfatória, não vai, porque o problema, na verdade, é que no nosso desespero a gente procura quem não deve procurar. Mas a Bíblia aqui nos fala que essa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas,
fez questão de frisar, fez questão de informar quem era ele, que não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa temente a Deus, temente a Deus. E aconteceu aquilo, mas só que ele deixou uma dívida. E como resolver? Agora tem um credor para poder tomar os seus 2 filhos. Qual é a mãe que quer perder os filhos? Qual é a mãe que quer perder o que de mais precioso ela tem? E ela, na preocupação dela, quando ela chega para ele e fala que morreu, e ele diz: e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. O teu servo temia o Senhor, ou seja, ele era crente, era um homem fiel, mas morreu. E deixou a esposa com 2 filhos, uma dívida. Como resolver agora esse problema? Para quem tem visão espiritual e para quem sabe a quem procurar, não é tanto problema assim. Para quem sabe a quem procurar, a crise é uma crise, mas uma crise solucionável. É uma crise que tem solução quando se procura a pessoa correta, quando se procura uma pessoa de Deus. Ele sabia que Eliseu era do homem de Deus, o homem de Deus. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou para serem escravos. Ou seja, eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero que meus filhos se afastem de mim. Eu não quero que meus filhos sirvam de moeda para pagar dívida. Até porque o meu marido é um homem de Deus. O meu marido é servo do Senhor. Ele é a pessoa certa. Eliseu me disse: o que tinha que fazer? Eliseu bem sabia. Às vezes, irmãos, nós estamos numa crise, e Deus sabe que nós estamos numa crise, mas a nossa crise a gente não apresenta para Deus como ela é, como ela realmente é. O que tinha de fazer, lembra muito bem de Mateus capítulo 8, aquele homem leproso com Jesus vindo do monte, ele se prostrou, adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus disse: quero, olha só, quero ser livre. Crise existe, crises existem, mas toda crise tem solução. Afinal de contas, nós somos servos de Deus, nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou a tua forma de agir. Deus não mudou a tua forma de trabalhar. Está lá em Hebreus 13:8. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. E eu desafio os irmãos a apresentar para Deus o teu real problema. Preste bem atenção. A Bíblia diz
que o falecido temia a Deus. Está escrito: o falecido temia a Deus, ou seja, obedecia a Deus, obedecia ao Senhor. Porque o segredo da nossa vitória não está em trabalhar muito para Deus. O segredo da nossa vitória não está em orar muito. O segredo da vitória do crente está em temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o segredo para que eu seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Porque não adianta cantar muito, não adianta pregar muito, não adianta ensinar muito, não adianta profetizar, entregar visão, revelação, se não tiver temor a Deus. Se não tiver temor a Deus, porque vai pregar, mas vai sempre continuar derrotado. Vai ensinar, mas sempre vai continuar derrotado. Vai orar. Outras pessoas são abençoadas. Mas quem está buscando não é porque falta temor a Deus. O que moveu o coração de Eliseu é que o falecido temia Deus. E a mulher não se importou em passar para ele o relatório concreto. Para ele agir, ela teve que pegar e falar: tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Ela não chegou simplesmente pedindo, não. Olha, meu marido morreu e agora estou querendo meu filho. Dá teu jeito, me dá. Não. Ela foi diretamente no assunto. Por isso que Eliseu perguntou: o que quer que eu faça? Isso mexeu comigo. Isso mexeu com Deus. Isso mexeu com o profeta. Isso mexeu com o céu. Havia temor naquele que morreu, mas deixou a sua descendência. E essa descendência precisava ser cuidada. O Deus que cuidou dele iria cuidar também daquela viúva. O Deus que cuidou dele quando vivo, ele ia cuidar também dos seus filhos que ficaram. E ela sabia quem procurava. Aleluia! Glória a Deus! Diz a Bíblia Sagrada: dize-me o que é que tu tens em casa. O que é que você tem aí? Sabe o que eu fico analisando? É que Eliseu não chegou a dizer: mas vamos resolver aqui agora. Teve uma conversa, teve um diálogo, teve perguntas e respostas concretas. É simples assim. Não chegou assim: peraí, vamos resolver isso aqui agora. Deus, manda o óleo. Deus, manda a farinha, manda. Não. Vamos conversar aqui. E ela foi relatando para ele. Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Só tenho isso. E o que eu tenho não é suficiente para pagar o que eu dou. Há
Ele foi, então, começou a determinar para ela. Então disse ele a ela: vai e pegue emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Pegue emprestado vasilhas. Pegue emprestado de todos e todos. Devia ter muito vizinho, porque o que tinha para jorrar era muito óleo. Não podia ser pouca vazia, tinha que ser muita vazia. Eu contava com a ajuda de vizinhos, contava com a cooperação do vizinho. Talvez eu tivesse algumas vazias, mas não era o suficiente. Precisava sim ter ajuda de alguém. E assim ela fez sem titubear. Essa foi a primeira ordem. Pega a vasilha. A segunda ordem foi o quê? Ele falou para ela. Aí então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a quem estiver cheia. Que coisa interessante. Ela não questionou. Ela não questionou. Ela podia ter para pegar vasilha, mas ela sabia que ela tinha procurado. E se ele falou, ela sabia o que ele estava falando. Não havia dúvida, não havia incredulidade. Todos ali sabiam. Estava ela, os filhos, e ele sempre deu ordem. Sabe o que acontece aqui, mano? Deus só quer que a gente cumpra a ordem que Ele manda. Muitas vezes nós estamos em crise e Deus dá uma ordem de determinação, a gente não cumpre, e queremos que a crise seja resolvida. Mas existe uma ordem, uma determinação, existe uma orientação. A bênção está pronto para chegar, mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é seguir as orientações de Deus, o passo a passo, como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir e a hora de agir, para que realmente eu seja abençoado. E aí não precisa nem correr atrás de bênção, não. Precisa não. Porque para aquele povo do Antigo Testamento, o profeta deles era Deus. Para eles o profeta fosse Deus. Confiavam piamente. Confiavam bem. Aí, ó, tinha certeza. E quando a Bíblia nos fala, aleluia, entra para a tua casa, fecha a porta, fecha tudo. Não tem que estar com a porta aberta. Fecha a porta. Não quer dizer, por que eu vou fechar a porta? Porque questionaram. Eu quero que todo mundo veja a minha bênção chegar. Aí a bênção não chega. Porque antes de chegar, já que todo mundo está sabendo. Eu tenho uma coisa comigo, que quando alguém entrega para mim alguma coisa, eu não saio falando para ninguém. Eu recebo caladinho, não falo nada para ninguém. E mesmo se Deus quiser entender e falar comigo, eu digo na minha, sabe por quê? Porque é um assunto meu com Deus.
Eu não nem saio espalhando para ninguém, porque tem crente assim. A bênção nem chegou, ele já está falando. Foi num culto maravilhoso. Poder de Deus purinho. Poder de Deus. Deus falou comigo. Deus falou, usou um pastor, usou um vaso. Falou isso. Ao incrédulo. É mesmo? Não está bom então, vamos ver se vai acontecer. Pronto. Pede um pouco crente. Por que não fica quieto? Ninguém tem filho, irmão, pode ser quem for. Ouça Deus, irmão. Pode ser até vaso também. Não, mas eu falei para o irmão uma bênção. Eu não vou falar para ele. Mas a irmã uma bênção que eu não mandou falar para ela. E Deus quisesse revelar para ela e revelar para ele. Imagine se Eliseu vai pensar, manda pegar as vasilhas e vai, quem te der a vasilha você fala. Quando perguntar, para que você é vasilha? Porque vai encher de olho, Deus está chegando. Tem uma vasilha? Tem. Por que você é vasilha? Não, ele não mandou. Então quando você pegar a vasilha, avisa o pessoal que é para poder botar o azeite, que vai ser multiplicado, triplicado, quadruplicado, quintuplicado. É para fazer. Não foi isso não. Entra para dentro da tua casa, fecha a porta. Fecha a porta. O milagre é teu. As vasilhas são do vizinho, mas o milagre é teu. Vou repetir de novo. As vasilhas são do vizinho, mas o milagre é teu. O milagre não é do vizinho. Então fecha a porta, fica caladinha. Caladinha, silêncio. Quantas pessoas não entendem isso? Aí a bênção não chega. O vento continua soprando. Porque a bênção não chega. Mas porque vai falar demais. Porque não deve. Porque não deve. Fecha a porta. Diz a Bíblia Sagrada. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. Ela foi até ele passou as funções, ela partiu e voltou. E quando voltou, os filhos começaram a trazer as vasilhas e tomem azeite, e tomem azeite, e desce azeite, e desce azeite, e desce azeite. Ele não pode descer azeite. Traga vasilha, traga vasilha, traga vasilha. Que a bênção é grande. A bênção era muito grande. Esse gemeu que cheio, que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Traga mais uma. Traga mais uma. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite só parou porque acabou o vasilha. Não havia mais vasilha para encher. Eu não sei de quanto era a dívida do falecido.
Eu não sei quanto era a dívida, mas uma coisa eu sei. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Foi lá levar a resposta do resultado do que ele havia falado. Preste atenção na coisa. Eliseu não estava perto dela como o milagre estava acontecendo, não. Ele estava de um lado para lá, ela estava para cá. Mas ele estava lá, o milagre acontecendo lá de cá. Porque a mulher creu no homem de Deus, na palavra do homem de Deus. E fez ele saber. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a sua dívida. Vende o azeite, paga a sua dívida. Detalhe: e tu e teus filhos vivei do resto. A mulher nunca mais teve necessidade. A mulher nunca mais. A crise foi embora. A crise foi embora, igreja. O problema sumiu. A necessidade acabou. Pense bem. Qual é a tua crise? Qual é a tua necessidade? Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Para Deus não tem crise grande nem pequena. Para Deus não tem problema grande nem problema pequeno. Poderoso é Ele para entrar nessa situação, para quebrar as cadeias. Oh glória! Poderoso é Deus para entrar com providência nessa tua necessidade. Creia nessa palavra. Vai pensando em outra crise. Fala abertamente com Deus. Fala abertamente com Ele. Ele nos pergunta nessa noite. Ele quer saber de mim mesmo. Eu não preciso usar ninguém para levar recado para Deus. Eu vou pessoalmente. Você pode ir pessoalmente a Deus. Mas por que, pastor? Porque nós vivemos uma crise tão grande de espiritualidade que não é proibido se pedir oração, orar ajuda, é proibido, não é bênção. Mas tem pessoa, na verdade, que não tem coragem para orar, mas está confiando nos outros. Conta toda a sua situação para os outros, mas não conta para Deus. E quando eu conto o meu problema para vocês, Deus está guardando eu falar para Ele, porque é Ele que tem a bênção, Ele que tem a cura, Ele que tem o milagre, Ele que opera as sinais de maravilhas, Ele que enche as vasilhas de azeite. Ele quem faz isso. É Ele quem faz isso. Ninguém mais faz. Por isso, creiamos nisso. Há uma crise de fé muito grande. Crise de fé. Crise de fé. Isso é individual. É individual.
é a tua crise? Qual é o seu problema? Qual é a tua situação? A crise bateu na tua casa, na tua vida, na tua saúde. Qual é a crise? Aquela mulher, quando a crise chegou, ela não titubeou. Ela foi direto a alguém que poderia resolver o teu problema. Preste atenção numa coisa: não é os profetas de hoje, não. Hoje não precisa, mas antigamente, aleluia, quem tinha acesso a Deus era os profetas. Hoje nós temos acesso a Deus, porque o véu foi rasgado, aleluia. Mateus 26:51 está escrito: o véu foi rasgado de cima a baixo. Você temos acesso direto a Ele. Qual é a tua crise? Qual é o teu problema? O que está acontecendo? Vai direto ao Pai, vai direto a Jesus. Aproveita a oportunidade. Aleluia. Vamos orar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou orar, mas você também vai orar. Eu vou orar, mas você também vai orar. Bote a mão, está doendo. Se é no coração, se é no pé, se é na orelha, não importa. Se for o caso, estende a mão para tua casa. Mas você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Aquela mulher fez isso. Confie na oração que você faz a Deus. Creia no agir de Deus, no operar de Deus, no trabalhar de Deus. Pai Celestial, aleluia. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Neste exato momento, após a tua palavra, o teu povo, aleluia, alça a voz a ti, para apresentar ao Senhor, aleluia, as tuas dificuldades. Pai, a crise chegou, a crise chegou, mas nenhuma crise é permanente, nenhuma crise é eterna. Para quem serve a ti, para quem busca o Senhor, a crise não tem vida longa, não tem vida longa. Se está tendo vida longa, é porque eu não vou falar diretamente contigo. Pois o Pai Celestial, eis aí o teu povo, eis aí a tua igreja, os teus servos, teus ungidos, esse lar, essa casa, essa família. Olha essa dificuldade, olha esse lar, essa família, Senhor. Olha essa mãe chorando, olha esse pai com dificuldades, olha esse filho perdido, olha essa frieza espiritual. Por isso, Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, opera um milagre nessa hora, opera um milagre neste momento. Adentramos, Senhor da glória, em cada lar, em cada família, tomando cada família em tuas mãos, em cada casa. Senhor, joga por terra toda barreira, todo impedimento.
estão fazendo essa parte, expondo a Ti as nossas dificuldades, a crise que chegou, a luta que não vai embora, mas há poder no nome de Jesus. Mas há poder no nome de Jesus. Por isso, Pai Celestial, toma essa família em Tuas mãos, toma esse varão em Tuas mãos, toma essa varona em Tuas mãos, toma essa criança em Tuas mãos, toma essa família em Tuas mãos, toma essa casa em Tuas mãos, toma em Tuas mãos, toma em Tuas mãos, toma em Tuas mãos, ó Deus, e derrama graça, derrama glória, e derrama poder. Eu confirmo nessa noite, confirmo nessa hora, a vitória dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia.